Eu cheguei aqui, não tinha quase ninguém, agora brotou gente. Boa noite, gente. Todo mundo me ouve bem? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Me chamo Cibele, sou de Guarujá. É uma alegria, agradeço imensamente o convite para estar falando um pouquinho sobre Jesus, né? Eu falo que eu não sou palestrante não, gente. Eu falo que sou tia da evangelização. Porque era o meu trabalho que eu fazia nas casas que eu trabalhei. E uma vez evangelizadora, sempre tia da evangelização, né? Então, independente de onde a gente estiver trabalhando, a gente vai estar com aquele papel da tia da evangelização, porque é uma coisa que fica entranhada em nós, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. O homem de bem, todo mundo já ouviu falar, gente? Sim? Não? Mais ou menos, talvez? Então vamos lá. O homem de bem está presente no Livro dos Espíritos, na parte 3, no livro que fala sobre a parte moral, né? Que o Evangelho, aliás, o Livro dos Espíritos é dividido em 5 partes e tem as leis morais que lá nós vamos encontrar justamente sobre todo o desenvolvimento do ser. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o homem de bem no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeito, gente. Sede perfeitos é pesado, né? Jesus fala assim, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Será que a gente pode ser perfeito como o nosso Pai? Difícil. O que vocês acham? Pegadinha, né? Mas Jesus fala, façam o seu melhor sempre. É isso que a gente tem que focar. Fazer o nosso melhor sempre. Usando aquele ensinamento que ele deixou pra gente. Será que a gente lembra? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E se a gente ficar perdido nesse amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, ele complementou e falou assim, faça ao outro tudo o que quer que faça com você. Fácil, né? Ah, não. Né? Se fosse assim, essa terra já seria já um paraíso. A gente se perde nesse processo do que é amar, do que é fazer ao outro, porque eu cobro o outro a fazer aquilo para mim. Mas na hora de eu fazer o meu movimento para o outro, eu acabo me perdendo. Não é assim, gente? É só comigo que acontece isso. A gente sabe o script, na hora de executar, às vezes falha. E como falha? Mas o que nós temos que nos permitir é fazer o nosso melhor sempre. E o homem de bem, gente, é exatamente isso. É um roteiro, é uma cartilha ali. O homem de bem faz o bem pelo bem. Ele paga o mal com o bem. Ele faz ao outro o que gostaria que fizesse para si. Ele trata todos com humildade. Não importa a condição social que ele tem. Ele trata todos como irmão, pois assim vê filhos e filhas, irmãos e irmãs. O homem de bem já consegue viver a caridade plenamente. Ele consegue viver a fraternidade. Mas eu vou convidar cada um a fazer essa leitura depois, porque eu gosto de falar de Jesus falando conosco. E Jesus coloca esse roteiro maravilhoso do homem de bem, sabe onde, gente? No Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que fala das bem-aventuranças, está lá o nosso script, nosso roteiro do homem de bem. Só que eu não sei vocês. Eu comecei numa família bem mista na questão religiosa. Meus pais eram messiânicos, e aí eu tinha uma tia que era da Umbanda, e aí minha mãe decidiu me colocar no catecismo, do nada. E aí aprendi um pouquinho sobre a Bíblia enquanto estava na Igreja Católica. E foi muito bom esse processo. E aí na minha adolescência, cheguei na casa espírita com 17 anos. E o aprendizado é maravilhoso, porque cada hora que a gente vai lendo o mesmo livro, a gente vai tendo uma percepção diferente. Eu confesso que quando eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Melhorou pouca coisa, porque muitas vezes, gente, eu fico perguntando o que ele está querendo dizer nesse trecho. E graças a Deus tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uns trechos que ele nos dá luz.
E aí, mesmo assim, eu falo que eu preciso de leituras complementares, porque é difícil fechar o assunto. Eu sou uma aluna com dificuldades de aprendizado, confesso sem problema nenhum. E lendo o Sermão do Monte na Bíblia, eu falei assim, bem-aventurados os aflitos. Gente, que alegria tem em aflição. Quem fica feliz está sofrendo, gente? Me fala aí. Vocês ficam felizes? Eu ainda não estou nesse nível. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que tudo que nos acontece é porque é necessário para a nossa experiência aqui. E o que a gente aceita como aprendizado necessário para nós e vivenciamos essa experiência como deve ser, nós vamos conseguir absorver e nos tornar um pouquinho melhor naquele campo. Por exemplo, família. Família é um exercício de paciência. Não é não, gente, ou não? Família é um exercício de paciência. Então é na família que nós vamos viver as nossas aflições para exercitar a nossa paciência. Olha, entendi o que ele estava querendo dizer. Bem-aventurados os aflitos. Eu estou brincando, gente, porque às vezes nós trazemos o aprendizado muito para o campo teórico. Ficamos muito no mental. E nós precisamos trazer para o campo do sentimento, do sentir. Infelizmente, na nossa sociedade, tem a má influência de dizer que quem sente, quem expressa seus sentimentos é uma pessoa fraca. Vocês já ouviram isso? Não chora, não tem que chorar, tem que ser forte. O nosso processo de crescimento está envolvido aceitar quem nós somos e como somos, integrar as sombras que há em nós. Por isso Jesus nos deu o roteiro do homem de bem, que é a iluminação do nosso ser. Esse ser imperfeito, em aprendizado, a caminho do Pai. Todos nós estamos vivendo o mesmo aprendizado. E é muito interessante que Jesus começou, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacíficos. E é tão importante a gente entender a profundidade disso, que no Evangelho segundo o Espiritismo, cada item da bem-aventurança é um capítulo. E o maior de todos os capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo é o bem-aventurados os aflitos. Porque nós temos resistência em lidar com coisas desagradáveis. Quando temos coisas desagradáveis, queremos fugir dessas coisas desagradáveis. Tanto é que fugimos que fingimos que não está acontecendo. Uns fogem para os vícios, outros ignoram a situação como se não estivesse acontecendo. Mas eu vou dizer, o aprendizado só cessa quando a gente aprende a lição. Então, se eu estou ignorando o meu aprendizado, ele vai continuar ativo ali até eu aprender com ele. Nós somos ainda um pouquinho rebeldes no nosso campo de aprendizado. Mas Jesus veio dizer, vem e me segue, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos chegar ao nosso Pai através dele. Eu gosto muito da leitura do Sermão do Monte porque traz uma pacificação. Mas eu vou dar outra dica. Eu gosto do Sermão do Monte sobre o livro Boa Nova. Alguém já leu esse livro? É maravilhoso. É a visão dos apóstolos sobre os acontecimentos que estão nos evangelhos com Jesus. Só que são os apóstolos contando aquela vivência com Jesus. E se não me engano, o Sermão do Monte é o capítulo 11 desse livro Boa Nova. E é muito interessante que o Sermão do Monte, o único evangelista, o único discípulo que escreveu sobre ele na íntegra é Mateus. E aí no livro Boa Nova a gente vai entender porque Mateus foi o único que escreveu. Estou dando spoiler, estou aguçando aqui a curiosidade de vocês para que vocês leiam essa parte que é muito boa. Eu não vou contar. Quem sabe uma próxima vez eu volto aqui para falar sobre essa parte do Sermão do Monte, a visão do Mateus. É muito interessante
que nós temos muita informação à nossa disposição, mas pouco absorvemos dessas informações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no início desse capítulo, Sede Perfeitos, ele vem dizendo que o grande problema nosso como ser em aprendizado, a origem de nossas doenças, os nossos vícios é no egoísmo. O egoísmo origina todos os males nossos. E aí, somente a caridade vivida plenamente vai fazer curar esse egoísmo. E o que é a cura do egoísmo? O egoísmo são as sombras que há em nós. A caridade é o amor, a luz que há em nós. A luz cobre as sombras, dissolve as sombras. Quando estivermos vivenciando a caridade, estaremos dando o pontapé inicial para ser esse homem de bem. E o que é ser caridoso, gente? Vamos lá. Dicas. Estou ouvindo. Dicas do que é ser caridoso para vocês. Calma, um de cada vez. É muita gente falando ao mesmo tempo. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem. Bondade? Da esmola. É da esmola, gente? Não? Beneficiar o próximo. Quem mais? Empatia. Quem mais? Compaixão. Quem mais? O roteiro é grande, gente. A gente pode ficar aqui a noite inteira. Mas os Espíritos falam que a verdadeira caridade, ela é benevolente, indulgente, é abnegada e é devotada. Benevolente é boa vontade em relação ao ser humano. Indulgente é entender que o outro erra da mesma forma que eu erro, porque somos seres em aprendizado. Abnegado é uma pessoa que tem a capacidade de se renunciar perante ao outro. O outro está precisando, não importa que eu esteja precisando, ele precisa mais do que eu. Devotamento é se dedicar. Em nossas famílias, a gente deve ver algumas dessas expressões do que é a caridade. Geralmente a gente associa muito a nossa mãe, né? A devoção, né? A benevolência. Mas vamos combinar? A gente vive num mundo perfeito? Não. Cada família é do jeito que é. Cada pai e mãe é do jeito que é. Independente do jeito que eles são, nós devemos aprender a honrar a vida dos nossos pais do jeitinho que eles são. Nós aprendemos muito com as vivências deles e nós devemos nos permitir honrar a vida deles fazendo o nosso melhor com o que eles nos ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, felizmente nós estamos num planeta de provas e expiações em que há mais mal do que bem. Então nós vamos ter mais famílias disfuncionais do que funcionais. Famílias em que vivem sofrimento e replicam o sofrimento, porque não conseguem lidar com as suas dores, porque falta orientação. Orientação do campo de toda esfera, mas o ponto de partida é ter uma espiritualidade, ter uma religiosidade ali ativa. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus como nosso mestre, modelo e guia, para nos ajudar nessa jornada de educação do ser que nós somos. Ser esse, um dia, será um homem de bem. E que pode começar agora, no seu ponto de partida, desejando fazer o seu melhor sempre para o outro. E aí eu vou contar um caos. Esse caos, gente, eu assisti no canal da Anete Guimarães, quem conta é a mãe dela, a Ana Guimarães, já tem uns 2 ou 3 anos, que ela intitulou como Feliz Ano Novo. Sabe essas conversas de amigos que de repente perguntam assim, como é que você chegou na doutrina? Como é que você entrou no espiritismo? E aí a Ana estava em viagem com esse amigo e ela pergunta assim para o amigo dela, como é que você chegou na doutrina? E ele fala assim, eu fiquei órfão muito cedo
perdi meu pai e minha mãe, e quem criou foi meu vozinho. E já era de idade, mas ele frequentava uma casa espírita. Ele me levava quando era criança, eu não gostava muito não, porque eu gostava de dormir cedo. E o vovô me levava para a casa espírita. Ele segurava a minha mão e a gente ia andando por aquele caminho. Chegava na casa espírita, ele abria a casa espírita, varria o chão, limpava as cadeiras, colocava água na jarra, ouvia a preleção e depois todo mundo ia embora. Vovô organizava a casa espírita, fechava as portas e ia para casa. Como naquele tempo a gente usava tamanco, quando chegava em casa tinha que limpar o pé do barro, então sentava na cama, lavava os pés, vovô lavava os meus pés, e depois pegava o evangelho e abria no Homem de Bem. E lia o Homem de Bem antes de dormir. E depois que lia, podia dormir. E durante muito tempo fazia assim. E ele não entendia, porque o vô fazia todo dia aquelas mesmas coisas. E aí o tempo foi passando, e ele começou a ajudar o vô na casa espírita. Ele começou a fazer as mesmas coisas que o vô fazia. E o tempo foi passando, o velhinho foi se apagando, foi deixando de ler, e ele começou a ler para o vô o Homem de Bem. Já tinha até decorado. Gente, nessa parte, eu já me perguntaria, por que só leu o Homem de Bem? Pois bem, ele continua a história falando que lia para o vô, e de repente chegou um momento que o vô não tinha mais condições de ir à casa espírita. E ele ia para a casa espírita e fazia todas as funções que o vô fazia. Até que chegou um momento que o vô já não tinha mais quase força para falar. Mas quando ele chegava na casa, a primeira coisa que ele fazia quando o neto chegava, olhava para a prateleira e ele olhava, já entendi, vovô, já vou ler o Homem de Bem. E ele sentou e começou a declamar o Homem de Bem. E o vô falou assim, não é para declamar o Homem de Bem, é para ler o Homem de Bem. E ele falou, é claro, vovô, eu vou ler o Homem de Bem. Fazendo aquela leitura, com um coração tão emocionado, ele parou para perguntar assim, vovô, com tanta coisa para ler no Evangelho, por que só lê o Homem de Bem? E ele para, olha para o neto e fala assim, ah, meu filho, é que quando eu partir e voltar, eu quero que o Homem de Bem tenha entrado aqui, ficado aqui, e que ele escorra pelas minhas mãos. Que ele tenha entrado aqui, permanecido aqui e escorra pelas minhas mãos. Nós temos um exemplo prático do quanto as nossas ações são valiosas. Às vezes a pessoa não para falar com a boca, né? Mas ela está falando através das ações dela. Com certeza, esse homem foi um grande exemplo para esse neto, que seguiu os passos dele de forma tão simples, mas que impactou a vida de muitos. E aí vem aquela questão, ah, Cibele, ser homem de bem é muito complicado, exige muita coisa e eu estou longe de conseguir essas coisas. E aí eu vou falar desse livro aqui, Jesus no Lar. É maravilhoso, gente. É Jesus com os apóstolos vivendo causos nossos de cada dia. Nesse livro a gente vai ver que os apóstolos tinham os mesmos questionamentos que nós temos. E o texto que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou ler alguns trechos, porque é Jesus falando, e a fala de Jesus eu ainda não consegui copiar, gente, ainda não consegui decorar, então eu prefiro ler porque é muito rico o conteúdo. O texto é o 38 do Jesus no Lar, e o texto é o argumento justo. Nesse dia, estavam na casa de Pedro, e André e Tadeu tinham sido assaltados
um pouco antes de começar o estudo na casa de Pedro. Pergunta: se você é assaltado, leva uma surra, você fica feliz? Pois é, André e Tadeu também não estavam. E aí eles ouvindo Jesus falando com toda amorosidade sobre o que é o reino dos céus, o que é ter o reino dos céus no coração manifestado, eles começaram a se sentir desse tamanho assim, gente. Porque ele falava assim: eu tô com raiva, não dou conta de fazer isso. E depois que Jesus termina a sua preleção, André estava com o coração pesado, gente. Ele falou assim: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Pausa para reflexão. Se identificaram aí com o André? Quantas vezes a gente se acha incapaz por causa das nossas imperfeições naquele campo da nossa vida? Mas isso não é desculpa para a gente fazer o nosso melhor. E aí, gente, quando um começa a reclamar, parece que abriu a porteira. Já que um está desabafando, eu acho que eles pensaram assim: ele está desabafando, eu também vou desabafar. E aí começou a falar Tadeu: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual eu me vejo? E Pedro, vendo Tadeu terminar a fala dele, Pedro fala assim: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual eu venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir os princípios sublimes do novo reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? Tiago se sentiu à vontade para falar também, gente, desabafou. E ele falou assim: na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Ou não estarei enganando o próximo? Tortura minha incerteza. Quem sabe não passo de reles mistificador? Jesus ouviu a fala de todos ali, reclamando, sentindo as dores de cada um, porque ele entendeu que as pessoas estavam sentindo um peso enorme em ser um discípulo, em ser um propagador da boa nova. E Jesus olha para todos com toda a amorosidade que ele tinha, dá um sorriso e fala assim: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e eu não vejo aqui nenhum companheiro alado. Ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. No entanto, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, dirige-se ao doente.
o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, gente, a boa nova é para todos nós. Mesmo sendo imperfeitos, mesmo ficando irritados, mesmo tendo os momentos ruins, é justamente nesse momento que a gente mais precisa. E precisamos muito nessa atualidade que vivemos. Porque nós temos que ser contribuição nesse grande momento de mudança. Nós devemos entregar o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor é só um silêncio, porque a gente não tem o que falar. Mas que a gente entregue esse melhor. Que a gente possa se humanizar. Porque o nosso grande problema como sociedade é falta de humanidade em nós mesmos. Quando nos permitirmos ser esses filhos e filhas amados de Deus, ser essa essência de luz, de amor e de paz que nós somos, porque o nosso Pai é amor, luz. Então, como filhos, também nós somos. Que possamos nos permitir expandir o amor, a paz e a luz que há em nós. Porque cada um, com certeza, tem um talento dentro de si para contribuir com essa terra. Que possamos aceitar onde Deus nos colocou como a escola perfeita e necessária para cada um de nós. É na escola da família, é na escola que nós formamos como pais, mães, maridos, mulheres, é no nosso local de trabalho, é onde Deus nos colocar, que possamos ser essa presença amorosa do nosso Pai, porque cada um aqui é muito importante nessa grande mudança que a nossa terra está tendo. Que possamos olhar uns para os outros como gostaríamos de ser olhados pelos nossos irmãos. Que possamos ser mansos, compassivos, misericordiosos, indulgentes, entendendo que todos nós estamos em aprendizado e ninguém é melhor que ninguém. Os que têm condição de auxiliar, vão auxiliar. Quem está em condição de aprender, vai aprender. Que possamos ter sabedoria para vivenciar essa oportunidade aqui que é única, neste momento que nós estamos vivendo. Todos podem contribuir. Todos são presença de amor. Seja com a sua oração, seja com o seu pensamento, seja com a sua palavra amiga e amorosa, seja com a sua presença amorosa. Porque a gente não precisa de mais problemas por aqui. Nós precisamos de soluções. Então, que sejamos solução para a nossa terra, que sejamos contribuição onde nós estamos, porque é isso que Jesus espera de nós, porque Ele já disse: vem. Que façamos a nossa parte, o nosso melhor, hoje e sempre. Obrigada, gente.